Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Que a luz do Senhor esteja conosco, que Jesus esteja presente nos nossos pensamentos, nos nossos atos, nas nossas palavras. E mais uma vez vamos nos reunir para ler um trechinho do Evangelho, estudar um pouquinho para que ele possa entrar nos nossos pensamentos, nos nossos corações e auxiliar aqueles que caminham conosco. Agradecemos a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, por estarmos sempre reunidos para falar de Evangelho. Que Jesus nos fortaleça e nos ilumine sempre. E o nosso tema de hoje é do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 35 chama-se Que Pedes? Começa com um trechinho do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 20, que diz assim: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Palavras de Jesus. E Emmanuel vai explicar para a gente, fazendo uma série de perguntas. Que pedes à vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que não lhes cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente, considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia assim, cautelosamente, o plano dos teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que talvez nesta noite pedirá ao Senhor a tua alma. E a gente fica meio apavorado, né? Fala, nossa, então eu não quero mais saber nada, eu não vou pedir nada, oh meu Deus, só me dê saúde, força para seguir em frente. Nós fazemos isso mesmo, porque ainda temos necessidade de coisas materiais. E como ainda somos crianças, estamos engatinhando, a gente às vezes quer as coisas só para nós, como as crianças que querem o brinquedo só para eles, ainda que eles não estejam brincando com aquele brinquedo específico. E nós estamos aprendendo, então por isso estamos aqui falando sobre isso. E às vezes quando a gente pede muito dinheiro, a gente quer uma situação de vida estável, a gente quer uns bens essenciais, a gente quer os supérfluos, e a gente percebe que nada disso é importante quando a gente perde a saúde. Aí a gente começa a desejar que só a saúde seja importante. Então na vida a gente vai tendo experiências e entendendo o valor real das coisas, o que a gente anda pedindo. Porque muitas vezes a gente pede para que as pessoas parem de aborrecer a gente, e quando a gente vê, a gente está sozinho. Quando às vezes a gente começa a pedir muitos bens materiais e a gente quer tudo pra gente, e às vezes tem uma pessoa lá que não tem nada e está sozinha, a gente não consegue enxergar essa pessoa. Então passa para a gente entender esse trecho do Evangelho como estamos vivendo um momento de loucura, porque a gente pede muita coisa, mas a gente não sabe essencialmente do que nós precisamos. E essa é a reflexão que a gente tem que fazer com a gente mesmo. O que efetivamente é necessário para que eu me sinta bem? E o se sentir bem não é ter tudo o que a gente puder comprar, não é ter só a saúde física, não é só ter a saúde mental, não é só viver em contato com a religião. A gente precisa de um pouco de cada uma dessas coisas, porque a gente está aprendendo e precisamos viver essa experiência de ter um pouco mais de dinheiro e saber como gastar, ter um pouco menos de dinheiro e saber como aceitar essa situação. Enfim,
a gente vai aprendendo ao longo do caminho a pedir, a saber o que a gente quer. Mas mais do que pedir, a gente hoje precisa um pouco mais agradecer pelo que a gente já tem. Porque muitas vezes nós temos saúde e ficamos reclamando de um arranhão no corpo. E quando a gente perde a saúde, a gente vê que aquele arranhão, aquele machucadinho não era nada. Então, para que a gente não tenha que passar por experiências piores, para entender o valor do que nós já temos, a gente precisa começar a olhar ao redor e ver o que nós já temos e dar valor a essas coisas. Porque, ainda que Jesus peça a nossa alma essa noite, a gente tem que ser grato pelo que nós já temos, pelo que nós já alcançamos, porque o que a gente ainda não tem, a gente ainda não consegue sentir como pertencente a nós, como uma experiência já vivida. Então, vamos cultivar o que nós já temos, esse presente que é estar vivo, pensam que é termos pessoas ao nosso lado, que nos amem, que partilhem a vida com a gente, independente de todas as dificuldades que temos com elas, ou das dificuldades que a gente já tem na vida. Importante é saber agradecer, porque a gente acostumou muito a só pedir e sem dar valor no que a gente já tem. E aí a gente pode até ganhando as coisas que a gente pede, mas se a gente não dá valor a elas, também não tem validade, a gente está sempre querendo mais. Por isso que ele diz que a gente fica reclamando pelas coisas sem dar a devida atenção ao que a gente já tem. Por quê? E como a criança, quanto mais a gente dá as coisas para ela sem explicar o sentido daquilo, a utilidade ou como ela vai poder usar isso de melhor forma, ela vai continuar pedindo, e aquele brinquedo que ela recebeu que ela queria tanto, perdeu o valor, porque ela sabe que vem mais coisa em abundância para ela, uma vez que ela só pede. Então vamos aprender a pedir, mas sobretudo aprender a agradecer as bênçãos que nós já recebemos e ficar atento, porque elas estão aí e muitas vezes a gente não está dando o valor necessário. Muita paz. E a gente faz as nossas vibrações, como sempre, mentalizando muita luz, muita paz ao mundo ao nosso redor, para os nossos queridos, aqueles mais próximos, que a gente sabe está precisando de uma prece, de um fortalecimento, que nossa presença possa chegar até eles, iluminando, fortalecendo. A gente vibra muita luz, muita paz por todas as pessoas que estão em dificuldades, que estão sem alimento, por aqueles que estão sem abrigo, por aqueles que estão nas guerras, que sofrem com as consequências desses conflitos, por aqueles que passam fome, frio, sede, de amor, de alimento, de justiça, de fé, de equilíbrio. Que todos eles possam receber um pouquinho de nós e que sejam envolvidos em muita luz e em muita paz. E a gente faz vibrações pela nossa casa, Jesus no lar, que ela seja sempre envolvida em muito amor, muita luz, que possamos lá auxiliar os companheiros que aparecem e, sobretudo, aprender do Evangelho. E deixamos uma vibração em branco com muito amor, com muita fé, com muita luz, para ser levada aonde for mais necessário. Graças a Deus. E encerramos o nosso trechinho do Evangelho hoje, agradecendo a presença dos nossos amigos espirituais, a presença de Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, que nos envolvam, nos fortaleçam, para que a semana seja de luz, de paz, de aprendizado, e que aprendamos a pedir o melhor para a gente e para todos os que estão à nossa volta, porque o amor, a felicidade e a paz só se estabelece quando todos estiverem envolvidos e fazendo parte dele. Graças a Deus.